Então, o censo é a única pesquisa, o único inquérito populacional que te permite conhecer a realidade das minorias, né. Então é a única pesquisa que alcança representatividade em nível município, por exemplo. É a pesquisa que, por exemplo, vai, dar como são os dados, a informação que sai do censo, ela serve de base pra criação de políticas públicas. Aluguel social, por exemplo, conhecendo quantas pessoas vivem em dificuldades e quanto se paga de aluguel, a partir daí você consegue, por município, determinar quantos aluguéis sociais você vai dar para aquele município. Não tem nenhuma outra pesquisa que vai gerar resultados a nível municipal. Então, os nossos vizinhos, a gente conhecer os nossos vizinhos e as dificuldades dos nossos vizinhos é importante para a nossa sociedade como um todo, né. Então, por exemplo, o censo ele é conduzido a cada 10 anos pelo IBGE, é historicamente conduzido a cada 10 anos pelo IBGE. Já aconteceu, por exemplo, e não aconteceu em 1990 por alguma questão, mas aconteceu em 1991. Então, o ano que deveria ter ocorrido, o censo foi 2020. Já tínhamos travado uma batalha muito importante na defesa do censo anteriormente, né, porque primeiro o que eles tentaram foi modificar o questionário, cortar o Uhum. questionário, tirar algumas perguntas importantes do questionário, né. O questionário, na verdade, assim, o censo ele é conduzido através de 2 questionários, ele tem um questionário mais longo, que permite gerar indicadores sociais, de várias áreas, né. E então você tem uma questão amostral no censo, né, porque o censo demográfico, quando você aprende sobre estatística, você aprende que o censo é todo mundo, não é amostragem, e a amostra é a amostra. Só que o censo demográfico, como ele é conduzido no Brasil, ele tem a parte do universo, que conta todo mundo, que todo mundo responde um questionário básico, e algumas pessoas são selecionadas para responder um questionário mais longo, que é um processo amostral, complexo também, né. E é um processo tão complexo que te permite gerar indicadores de nível municipal, sabe, que nenhuma outra pesquisa tem. Então lá naquela época que eles queriam interromper o censo e tal, porque em outros países bem mais desenvolvidos que no Brasil, já tem uma história de registro administrativo, tipo, a criatura nasce, tem um número lá naquela criatura e tudo que aquela criatura faça na vida está registrado naquele número. Aí é fácil Ótimo. você gerar um registro administrativo, sacou? Sim. No Brasil, cada criatura tem 1 milhão de números diferentes. Mesmo que hoje em dia o CPF esteja mais, né, comumente em uso, ainda não tem muito essa coisa do link dos CPFs. Hoje em dia está se fazendo mais, né, e está se buscando fazer mais, né. Então, houve muito esse debate de: vamos substituir o censo por registros administrativos", mas não dá, ainda não dá, o Brasil ainda não tem tecnologia suficiente para isso, né. Então, o risco de não se fazer o censo hoje, não se fazer o censo amanhã, não se fazer o censo daqui a não sei quantos anos, é o que eles falam do apagão estatístico, é o você não conhecer a situação dos vulneráveis. E daí a justificativa é: "Não vamos precisar de políticas públicas", porque não tem aquela galera. Não tem dado, Tem como resolver um né. problema que você não tá É tipo, enxergando. como eliminar o exemplo como é que é o problema da pobreza? Elimina o pobre. É, é Então isso. é basicamente isso, eles estão eliminando o dado, eliminando a informação, Se dessa torna forma, fica invisível, todo né, mundo literalmente. invisível, no escuro, no escuro. Então quem está mais precisando de um auxílio, de uma bolsa alimentação, de uma bolsa escola, de uma bolsa qualquer, de um auxílio financeiro do governo, não vai ter. A gente não vai ter como gerar informação para essas pessoas. A gente não vai ter como contar quem são essas pessoas. Dizer: "Olha, são tantas pessoas em situação X, são tantas pessoas em situação Y". Então a gente não vai ter isso. Então a importância do censo vem daí. E não tem como a gente substituir, não tem como a gente gerar essa informação, a não ser através de um censo, né.
Então, por isso que a gente veio tanto em defesa do censo, porque é importante para o desenvolvimento da nossa sociedade como um todo. E ele só acontece de 10 em 10 anos. O último que teve já está super defasado. 2010, sabe? Muito aconteceu em 10 anos. E também na situação do censo, é a situação onde existe todo um mapeamento. Então, por que o IBGE é lindo? O IBGE é estatística e geografia. Então, ao mesmo tempo que ele coleta os dados, as informações estatísticas, ele coleta as informações geográficas. Ele mapeia o território, gera os setores censitários, vê qual foi o novo setor censitário, vê se precisa de novo. É um momento que novos municípios são criados, municípios são agrupados. Esse é o momento do censo, e isso a gente não... E aí? O que acontece?